O grafite pra mim é uma arte, né? Um jeito de se expressar, de colocar no muro aí o que você sente dentro de você, né? E Inicialmente, ele pra mim é uma profissão, assim. Acho que antes de ser artista propriamente dita, eu sou um profissional que trabalho com essas técnicas do grafite, assim. O grafite para mim é uma forma de transgressão em uma ação na cidade de forma ilegal. Pelo menos na minha visão, assim, o grafite é uma linguagem artística e principalmente uma forma de expressão. Quero que minha obra fale com um tiozinho de 60 anos, que é de outro tempo, com a criança de 7 anos de agora, sabe? Com a senhora que assiste a novela e que também vê o grafite na rua e que também possa se sentir tocada por um grafite na rua, entendeu? O grafite com pipoca surgiu de um encontro de pessoas com linguagens diferentes que se interessavam em fazer um grafite animado, de fazer o grafite ganhar vida, ganhar movimento. Pretendia, no começo, ensinar para os grafiteiros a linguagem da animação, isso que com o tempo foi meio que entrando dentro do processo dos próprios grafiteiros que foram compondo o grafite com pipoca. O grafite com pipoca trouxe algo de experimental, tanto para os trabalhos de cada grafiteiro que, no decorrer dos anos, participou. Acho que isso também pode ser um pouco da contribuição do grafite com pipoca pro próprio grafite ou para a própria animação. Fazer animação basicamente é poder trabalhar com o impossível. É você trabalhar com qualquer material, com stop motion, com grafite, com pixelation, e a partir daí você gerar movimento, você gerar uma narrativa. Então, todas as poses, todos os movimentos, eles têm que levar para o que a gente está querendo dizer. E aqui, imaginando o arco, você faz ele chegando. Fazer duas. Então você, com 4 desenhos, você consegue fazer uma animação decente ali para ele subir. E ao mesmo tempo sem ter que ficar assim, fazendo um monte e tal, entendeu? Isso que é massa. Então assim, você tem que imaginar sempre esse arco, assim, não pode sair desse negócio, porque senão você corre o risco do negócio ficar truncado, entendeu? Eu só consigo trabalhar nisso porque o prazer que me dá quando a animação tá pronta é muito maior do que o trabalho que dá. Então, todos os meses que a gente está trabalhando para fazer qualquer animação com grafite com pipoca, realmente quando a gente vê no cinema, aquilo vale muito a pena. Quando a gente está exibindo algum filme que a gente fez, eu sempre estou procurando aprender melhores formas de fazer uma narrativa e melhores formas de contar uma história, ou uma piada, ou um drama. Grafite pra mim, hoje é uma profissão e também um pouco de lazer, assim. Mas é mais uma profissão do que lazer. Eu digo isso porque eu comecei trabalhando com grafite aí há 12 anos, tive pouco tempo para me divertir fazendo isso. E eu trabalhei com um processo de arte e educação, onde eu vim aprimorando até agora. Hein? Tenta acompanhar esse traço assim, para você bater esse traço aqui, bem aqui e disfarçar o branco e o preto. O grafite ele tem muito esse peso, assim, para mim pessoalmente, esse peso de arte e educação, porque eu trabalho no processo de relação educacional com jovens e adolescentes em medida socioeducativa. Eu trabalho mais com isso do que propriamente grafite animado ou grafite convencional. eu vim pra São Paulo aqui, pequeno, né? E como não tinha nada pra fazer, eu saía pra rua, pros trilhos, pinchando, e nem sabia o que era uma pichação. Meu primo que pinchava e falou, vamos fazer uns erros, vamos, demorou e começamos a pinchar. E daí me pegaram, eu tive que fazer serviço comunitário pra prefeitura
Aí me deram o compressor pra mim pintar, pra eu poder pagar o que eu fiz, né? Eles me deram esse compressor, eu comecei a pintar a escola pública e vi que eu tinha um dom pro grafite, né? Aí comecei a dar valor pro grafite, me esforçar nele mesmo e tô até hoje pintando, fazendo grafite, né? E aí pra mim isso fez toda a diferença, assim, como artista, porque eu percebo a relação do grafite com uma relação humana muito, muito próxima, até para discutir outras questões, tanto quanto a questão de espaço, a questão de direito, a questão de dar voz às pessoas, né? Então o grafite para mim é muito uma forma de me relacionar com o próximo, assim, com o outro. Quando eu comecei, que a gente ia pros trilhos pintar, não tinha tinta, a gente pegava as tintas podres aí do pessoal que dava pra gente, achava ter no lixo e pegava essas tintas e usava, né? Pintava com tudo, né? E eu pintava o que eu via na comunidade, né? Os barracos, entendeu? Que eu via aquilo ali, o que a gente passava, né? A dificuldade. Então, já que eu tinha dom pra desenhar, então eu pintava o que eu via no mundo, né? O que acontecia com as molecadas, entendeu? O que as molecadas faziam, a infância das molecadas, então eu pintava isso daí, né? A gente, né, chegou numa comunidade a priori para desenvolver um trabalho porque precisávamos de uma galeria e casou, né, esse espaço comunitário que estava obsoleto para a gente produzir uma boa parte do filme que era dentro da galeria. Aí a gente não só se limitou nessa produção interna, mas também a gente utilizou o entorno dessa comunidade para se produzir, né, animação não só do ponto de vista da pintura, né, mas também da captação das imagens, com a paisagem, né, as pessoas. Depois a gente teve um translado bacana, que foi partir aqui para o centro de São Paulo, né, onde a gente conseguiu essa simbiose assim, com um panorama urbano, né, principalmente com os lambes. São Paulo é um lugar que se tem muito lugar para se grafitar, para se manifestar, mas se tem uma dificuldade muito grande por diversas razões. Então, para a produção foi como a gente consegue materializar a estrutura para se produzir. Fotografia é escrever com luz, ou seja, tudo que tiver luz refletindo, que for visível, você consegue capturar. E no nosso caso da animação, é capturar cada desenho desse em sequência para dar impressão de movimento. É tudo feito um estudo antes, elaborado um storyboard. É de acordo com o muro, com o lugar onde vai ser fotografado, colocar a câmera no lugar, ela faz um enquadramento que fica melhor visível, que corresponde com a linguagem do audiovisual. No nosso caso é o complicado porque são feitas várias fotos durante o dia e a luz vai mudando. E não pode ficar parando, esperando chegar a luz perfeita. Aí a luz que tá, vai fotografando. Nós fizemos algumas reuniões em que cada pessoa do coletivo tinha uma ideia. Por exemplo, uma garra, um grafite, um muro, o lambe-lambe. Eu juntei essas imagens e criei 3 argumentos. Nós lemos os 3 argumentos e o coletivo decidiu por um deles. E a partir daí eu escrevi uma primeira versão do roteiro, que ficou com mais ou menos 6 páginas. E novamente, dentro do coletivo, nós lemos o roteiro inteiro, né, de 6 a 7 páginas, e fomos mudando aquilo que o coletivo achava que não era necessário. Então, desde o primeiro momento até o último momento
quando transformou o roteiro em um animatic, ele sempre foi transformado no coletivo, né? E a animação, ela é feita com muito cuidado. A animação não é apenas o grafite e o picho. Ela tem o lambe, ela tem fotografia, ela trabalha com o fundo. O fundo não é apenas a parede, né? Não tem só o suporte da parede, tem um suporte também da cidade, porque na frente da parede e atrás tem a cidade em movimento. Então tem todo um contexto urbano e nisso você capta tudo isso para se transformar numa animação. Você traz o dado real para dentro da animação. E isso não é tão comum. Eu acho que a cada novo projeto tenta criar novas coisas, novos formatos, novas plataformas, novos suportes para que isso ajude dentro da animação. A música começou pra mim como brincadeira, depois material de estudo e por consequência disso veio a profissão e hoje é essência e motivo para eu continuar nessa caminhada difícil. Tenho passo bons momentos, por causa dessa coisa maravilhosa que Deus nos deu, que é a música. Você aprende na escola, porque para se ter música você tem que ter harmonia, melodia e tem que ter o ritmo, né? Essa junção dessas três coisas faz muito sentido. Então, a música, para nós, ela é um laboratório. Você experimenta sons, você experimenta sensações. Quando ouve algum som, a gente pensa em algum quadro, alguma pintura, algum ambiente, alguma situação visual. A ambientação musical de um tipo de imagem, ela vem disso, da necessidade de você dar um som para aquele lugar. E pelos sons também que nós escolhemos, tentamos fazer esses sons ilustrar assim, quase como se fossem os efeitos, assim, a sonoplastia da coisa, né? Tanto que nós usamos o mesmo som no final, é o do começo. Você imaginar que anoiteceu com aquele clima, né? E amanheceu, ou seja, vai ter tudo de novo. Tudo de novo. É o mesmo som, só que de um jeito mais pesado, porque significa que vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso de novo, pode acontecer tudo de novo. É por aí. As pessoas se sentem reprimidas no seu cotidiano, acabam tendo a necessidade de se expressar e às vezes se expressar publicamente, ocupando a cidade, com seus trabalhos, uma forma de se comunicar e se posicionar também na cidade, como alguém, se sentir como alguém atuante nessa cidade. Precisa-se de pessoas fazendo isso na cidade, porque as ruas são públicas, né? Então se as próprias pessoas não ocuparem a cidade, deixa de fazer sentido um espaço público sem ocupação. A partir do momento que eu me deparo com alguma situação que a cidade oferece, seja de violência, repressão policial, eu fico pensando como traduzir esse sentimento, como traduzir isso que me afeta em imagem. E a forma que eu fui desenvolvendo foi utilizando a linguagem do extenso para a reprodução dessas imagens. Então eu gostaria de repetir muitas vezes essa imagem que traduz um pouco a minha crítica, que muitas vezes, às vezes uma crítica social ou com humor sobre alguma questão. A minha escolha entre o stencil ou lambi-lambi ou até mesmo o sticker é uma forma tática para poder não ser pego pela polícia, não perder meu material e também alcançar o maior número de pessoas que irão ver minha mensagem. O desenvolvimento do grafite nos últimos anos começou a ter muitas possibilidades também, tanto artísticas, né, falando de museu, galeria, e também a publicidade, que se apropriou muito dessa linguagem, né. Quando vai para uma galeria e ele entra teoricamente como arte,
O principal problema acaba sendo a não reflexão do grafiteiro que se propôs a estar lá. O grafite é feito na rua. Ele não faz sentido ele se deslocar da rua para outro lugar, ele perde totalmente o seu sentido. Ele deixa de ser grafite. E, no meu ver, assim, falta um pouco de reflexão dos grafiteiros em geral, mas não por culpa deles. Porque a própria galeria quer que seja aquela estética que você faz na rua, fica cômodo pro grafiteiro chegar e colocar a mesma coisa que ele colocar na rua lá dentro. Mas aí fica só meramente ilustrativo. Aí quando entra a institucionalização no trabalho artístico, você já começa a perceber que o artista meio que cai a mão, assim, sabe? Então, cadê aquela agressividade, cadê aquela visceralidade do seu trabalho? Puxa, tá se perdendo, porque a instituição, ela faz a mediação, ela é o vendedor da coisa, né? Ó, a gente precisa do seu trabalho para agradar esse público. E a gente tem esse espaço, quer mostrar seu trabalho para trazer esse público. E, cara, e o grafite sempre foi espontâneo, o público já tá na rua. E às vezes o público não sabe consumir o seu trabalho. Se o artista tem um trabalho, ele tem que acreditar e apostar naquilo e ir até o fim. Porque a gente estuda, é condicionado a entender uma obra X assim assado, ponto. Não tem mais espaço para coisa diferente. E o grafite, a arte de rua, tem esse papel, né? De mostrar que existem coisas diferentes. Que a gente pode pensar de uma maneira diferente. Que a gente não precisa entender o mundo como nos é mostrado. The people don't have the power to change things anymore.